can start. Yes. First of all, I want to thank you, Pastor Stefan, for this opportunity Antes de mais, quero agradecer ao Pastor Stefan por esta oportunidade and for the beautiful worship. e pelo maravilhoso tempo de adoração. And thank you, ICM, for having me here. E obrigado à Igreja por me ter aqui. And I really believe that God wants to take this church to a new level. E eu realmente creio que Deus quer levar esta Igreja a um outro nível. We don't focus on the numbers that we see here now, E não possamos nos focar nos números que vemos agora, but we focus on the vision that God gave for us. mas que o nosso foco esteja na visão que Deus nos deu. And I believe that the Lord wants to use this place E eu creio que Deus quer usar este lugar as a headquarters on this island como uma sede espiritual nesta ilha, to spread the gospel to the rest of this island. para levar o Evangelho ao resto desta ilha. And that's why I'm here to bring a word with you E é por isso que estou aqui hoje, para trazer uma palavra a vocês and to share a word with you. e compartilhar uma palavra convosco. If I go too quick, you just tell me, huh? So I wanted to turn to the Bible, to John chapter 14, verse 6. E eu quero ir à Bíblia em João, capítulo 14, versículo 6. You want to first read it in Portuguese? It's okay. Yeah, sure, if you want to. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a vida e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. And then I will do it in English. Jesus said to him, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So we know by this verse that Jesus literally says that no one can come to the Father except through him. Nós vemos através deste versículo que Jesus literalmente diz que ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. This means that except through Jesus, Isto significa que sem ser por Jesus, nobody can go to heaven. ninguém pode ir ao céu, Nobody will find real peace. ninguém vai encontrar nada And nobody will have true solutions to life problems. e ninguém vai ter soluções para a sua vida. Because all of these things are only found in the Father. Porque essas coisas só se encontram no Pai. And we can only reach the Father through Christ Jesus. E só podemos aceder ao Pai através de Jesus Cristo. So it is a lie of the devil to think that we can find a solution in life outside of the Father. É uma mentira do diabo acharmos que podemos encontrar a solução fora do Pai. And if we know this important truth, E se nós conhecemos esta verdade importante, if we know that nobody can come to the Father except through Jesus, se sabemos que ninguém pode chegar ao Pai sem ser através de Jesus, why? Then the question is, why do so many churches on Madeira, on this world, on this continent, choose to preach a few sermons porque a questão está aqui em saber porque é que tantas igrejas nesta ilha e neste mundo pregam alguns sermões on evangelism per year? em evangelismo por ano. They say yes and amen, Eles dizem sim e amém and continue with what they did before as a church. e continuam a fazer exatamente o que faziam antes como igreja. But ICM, Mas a ICM, we cannot be that church. mas nós não podemos ser essa igreja. We cannot remain the same. Nós não podemos permanecer iguais. We cannot return to old patterns. Nós não podemos voltar, regressar a padrões antigos. Our time has come O nosso tempo chegou to move to the next level. para irmos a um novo patamar. It is time for us to wake up from our slumber. É tempo de nós acordarmos do nosso adormecimento. Let us go to Matthew chapter 28, verse 19. Nós vamos então até Mateus capítulo 28, versículo 19. You can read it again in Portuguese first. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. E diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amen. And it says, therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. ICM, I'm asking you today, Igreja, estou vos pedindo hoje, as a church como igreja and as an individual, e como indivíduo, what is our priority? qual é a nossa prioridade? Is our priority in having our Sunday gatherings? Será que a nossa prioridade é termos aqui esta comunhão dominical, aos domingos? Is our priority in having our Thursday evening home group meetings? Será que a nossa prioridade é termos o nosso grupo celular às quintas-feiras? Is our priority perhaps in
organizing worship services? Será que a nossa prioridade é organizar serviços ou reuniões de adoração? Perhaps kids services? Por exemplo, para os miúdos. Or is our priority something else? Ou será que a nossa prioridade é outra coisa? In reality, Em realidade, Jesus never said that we should prioritize our Sunday gatherings Jesus nunca disse que devemos dar prioridade a uma reunião dominical over everything. sobre todas as outras coisas. Jesus emphasized something else. Jesus deu ênfase noutra coisa. And the question we need to ask is, E a pergunta que temos que nos fazer é: why do churches put so many emphasis on Sunday service, por que tantas igrejas colocam ênfase no culto de domingo, but forget about the most important task? mas esquecem-se da tarefa mais importante? So we are meant to be in a church. Nós, sim, temos que fazer parte da igreja. We are meant to do things within our church. Faz sentido fazermos algo na igreja. That is what God desires of us. E aquilo é o que Deus deseja de nós. But as a church, we should mostly be operating outside of the church walls to bring in the souls into the kingdom of God. Mas nós, como igreja, devemos estar a pensar mais em sair das paredes da igreja e trazer, então, o reino de You Deus. see, there are many churches in the West. They are complaining about a stagnation of numbers in the church. Há muitas igrejas no Ocidente que estão se queixando sobre estagnação na igreja. But if you ask them, are you going out to the streets to win souls? They're telling you no. Mas se formos perguntar, estão indo para as ruas para ganhar almas? Eles vão nos dizer, não. So there is a direct pattern between their complaint and the things they are lacking and failing to do. Há uma correlação direta entre as coisas que eles estão a se queixar e aquilo que eles acabam por fazer. And Jesus said in this verse that we were reading, his main priority for the church. E naquilo que nós estamos a ler há pouco, estava o que Jesus fazia ser a nossa prioridade. Go and make disciples of all nations. Que é ide e fazer discípulos de todas as nações. So ICM, I'm asking you again, what are we prioritizing as a church and as an individual? Igreja, faço a pergunta outra vez. O que é para nós prioridade como igreja e como indivíduos? Because Jesus himself said, go and make disciples of all nations. Porque Jesus, ele próprio disse, ide e fazer discípulos de todas as nações. And let's be honest, right? If someone was direct, then Jesus was that person. He was very direct. E vamos ser claros, se havia alguém direto, Jesus era essa pessoa assertiva. But it also clearly means that as we read these words that he was saying, go, it means he is implying something important. He was not just making a suggestion to the people, it was a literal command. Portanto, vamos ser claros. Se Jesus falava desta forma, não era só por falar, era uma mensagem direta e clara. I don't want to put that emphasis on this word. Eu não quero colocar o ênfase nesta palavra, But still we have to realize that Jesus was not suggesting something to his disciples. mas temos que ser claros que Jesus não estava só a fazer uma sugestão aos seus discípulos. And this is not just in one verse. E isto não está apenas num versículo. Because later on in another verse, in the book of Acts, we read that Jesus speaks about this again. E isto está claro que não só naquela passagem, mas também no livro de Atos, Jesus faz com que seja mais clara outra vez. Let us go to the book of Acts, chapter 1, verse 8. Vamos então ao livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Beautiful, thank you. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. And the New Living Translation, they write it a little bit differently. I think it's very beautiful how they write it down. They say, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, now it comes, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Uma nova tradução, na nova linguagem de hoje, diria para irmos
e dizermos às pessoas acerca de mim em todo lugar, em todo o mundo. Amen. Beautiful. So, the beauty about this is that Jesus is actually implying the same thing as he did in the previous verse that I've mentioned. E aqui nós vemos Jesus está a fazer reforçar aquilo que ele já tinha dito na primeira parte. He is not making a mere suggestion. Ele não está a fazer uma mera sugestão. He is bold. Ele está frontal. He says, when you receive my Holy Spirit, Quando receberem o meu Espírito Santo, you will tell people about me everywhere. vocês vão dizer a todo mundo acerca do meu respeito. And did you know that this verse actually contains the last words of Jesus on earth? E já repararam que estas palavras contêm as últimas instruções de Jesus quando ele estava aqui na Terra? And therefore the last command of Jesus to his disciples. E a última instrução de Jesus para os seus discípulos. And an interesting question to ask is, E uma pergunta interessante para fazer é: as this was his last command, se isto era a sua última instrução, should that then not be our highest priority? será que não devia ser então a nossa prioridade mais alta? And do you have any idea why this is so important to God? E será que fazemos ideia porque é que isto é tão importante para Deus? That God made this his highest priority. Que Deus tenha feito disto a sua prioridade mais elevada. 5.5 billion people on this earth, they do not believe in Jesus. 5,5 bilhões de pessoas neste planeta não acreditam ou não creem em Jesus. 3.2 billion people on this earth have never heard the gospel of Jesus. 3,2 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. These are huge numbers. São números estrondosos. 41 million people die every year without Jesus. 41 milhões de pessoas morrem todos os anos sem conhecer Jesus. That is 3.4 million people per month. Isso significa que são 3,4 milhões de pessoas por mês. 113,000 people per day. Significa 113 mil por dia. 5,000 people per hour. 5 mil pessoas por hora. And 79 people per minute. E 79 pessoas por minuto. And more than one person per second. E mais de uma pessoa por segundo. Die without Jesus. Morrem sem Jesus. And knowing they will burn in hell for eternity. Sabendo que eles vão arder para todo o sempre no inferno. And this is awful. E isto é terrível. This is not what God desires. Isto não é aquilo que Deus deseja. Hell has been created for Satan and for his fallen ones. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos caídos. And he wants to give humanity the opportunity and the chance to receive Jesus as their Lord and Savior. E Ele quer dar a oportunidade para que as pessoas possam aceitá-lo como Senhor e Salvador. And look at the work that we have to do as a global church, not just here, but as a global church. E vejamos aqui que nós temos que fazer como igreja. Não uma igreja local, mas global. If 3.2 billion, that is 1/3, almost more than 1/3 of this world population has never heard of Jesus. Se cerca de 3,2 milhões, mais ou menos um terço da população, nunca ouviram falar de Jesus, Then as a global church, we have failed God. então, como igreja global, nós estamos falhando com Deus. Especially also in the West. We have so much money in the West, even as churches. Especialmente no Ocidente, nós temos tantas igrejas com dinheiro. And especially also in the Netherlands, you see many of these churches, they're completely bound to their own church. Netherlands? In the Netherlands, yes. E também, acima de tudo, nos Países Baixos, vemos tantas igrejas desta forma. They don't use their resources to spread the gospel. Eles não usam os seus recursos para espalhar o Evangelho. They save up for their own new building. E eles guardam para um novo templo. For their own priorities. Para as suas prioridades. But they have missed the mark. Mas eles não se aperceberam daquilo que é o mais importante. To invest in the kingdom of God. Que é investir no reino de Deus. Not just in a church building. Não num prédio da igreja. I don't say it's wrong. E não estou a dizer que seja errado. But if nothing of that money goes to real soul winning, mas se nenhuma parte desse dinheiro vai para aquilo que é importante, ganhar almas, then as a church, that church has failed. então como igreja, essa igreja falhou. And one day they will have to give accountability. E um dia vão ter que fazer contas. What have you done with the money I've entrusted to you?
O que é que têm feito com o dinheiro que eu vos tenho confiado? And look at the work that we have to do as ICM. E vejamos o trabalho que nós como igreja aqui, ICM, temos que fazer. I mean, let us be honest, we cannot reach the whole world. Vamos ser sinceros, nós não podemos alcançar o mundo inteiro. But God placed this church on this island to make an impact here. Mas Deus colocou esta igreja nesta ilha para impactar aqui. And this island has to be reached with the gospel. E esta ilha tem que ser alcançada com o Evangelho. Because we do not want people to perish in hell for eternity. Porque nós não queremos que as pessoas se percam para a eternidade do inferno. And we have to know, like, how many people have never heard of the gospel on this island? E nós temos que pensar quantas pessoas ainda não ouviram o Evangelho aqui nesta ilha. How many people die without Jesus on this island? Quantas pessoas morrem sem Jesus aqui na ilha? I can tell you, many. E eu posso vos dizer, muitos. When we, as Pastor Stefan and I, go out on the streets, Quando eu e o Pastor Stefan vamos às ruas and we speak to a lot of people, e nós falamos com muitas pessoas, there are many people that say to us they have never, ever heard someone tell them that God loves them. há muitas pessoas que nos dizem que nunca ouviram que alguém lhes dissesse que Jesus as ama. They've never heard that God has a wonderful plan for their lives. Nunca ouviram que Deus tivesse um plano maravilhoso para as suas vidas. They have never heard the true gospel of Jesus Christ. E eles nunca ouviram o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. And that on a so-called Catholic nation, Catholic island, E numa nação católica, numa ilha católica, many people have never heard the gospel. muitas pessoas nunca ouviram o Evangelho. And this is heartbreaking. E isto parte o coração. Because who is going to tell them that Jesus loves them and has something great for them? Porque quem é que irá dizer-lhes que Jesus as ama e tem algo especial para elas? And now God has placed churches on this island. E Deus colocou igrejas nesta ilha. And together as a whole, we are responsible for reaching out to the people of this island. E nós todos juntos somos responsáveis por alcançarmos as pessoas desta ilha. And I don't believe it's just the responsibility of one church, but the responsibility of all the churches on this island. E eu não creio que seja a responsabilidade de uma igreja, mas sim de todas as igrejas. But we are supposed to tell that to the people, that good news. Mas não, é suposto sermos nós a dizer às pessoas as boas novas. And many people of Madeira, they are heading directly to hell. E muitas pessoas na Madeira estão indiretamente ao inferno. But we can change something about it. Mas nós podemos mudar alguma coisa. We have seen it already in such a short time. Nós já vimos num tempo muito curto. 44 people have embraced and accepted Jesus and took a willful decision to take him as their savior. 44 pessoas deram o passo e decidiram fazer de Jesus o seu Salvador. We are making a start Nós estamos a fazer um começo, um marco, with what God has entrusted and called us to do. com aquilo que Deus nos chamou a fazer. Are we going to save 250,000 people on this island? Probably not. Será que nós vamos salvar 250 mil pessoas nesta ilha? Provavelmente não. But we are doing our best to reach the people that need to hear the gospel. Mas nós estamos fazendo o máximo que podemos para salvar as pessoas que ouçam o Evangelho. So ICM, I come to tell you today, Então, ICM, venho-vos dizer hoje, and it doesn't matter if you are a big church or a small church, e não importa se tu és uma igreja grande ou uma igreja pequena, we are called to tell that to the people. nós fomos chamados para dizer isso às pessoas. And the people of Madeira, E as pessoas da Madeira they're waiting for us. estão à nossa espera. They're waiting for us to share that with them, because if we don't tell them, who is going to tell them? Eles estão à espera que nós as possamos dizer. Se nós não formos, quem vai? It's beautiful what God is doing. É bonito aqui que Deus está a fazer. He's changing the spiritual situation on this island. Ele está mudando a situação espiritual desta ilha. You know that actually what we are doing is the start of what we call revival. Aqui que nós estamos a fazer é aquilo que nós chamamos o início do avivamento. Because revival cannot exist without the winning of souls. Porque avivamento não pode acontecer sem ganharmos almas. And revival starts in and through us.
E o avivamento começa em nós. We open ourselves to the Holy Spirit. Nós nos abrimos ao Espírito Santo. We let Him work through us. Nós deixamos que Ele trabalhe através de nós. It is not through our hands. Não é através das nossas mãos. It is not through our words. Não é através das nossas It obras. is not through our power. Não é através do nosso poder. But by Him through us. Mas através dele, ou por Ele, através de nós. Yes. So I wanted to go to John chapter 20, verse 21. E eu quero ir até o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Beautiful. Again he said, peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you. Well, you know, some people, and I don't know if that's here, but I've met a lot of people, Eu tenho conhecido muitas pessoas, não sei se estão aqui alguns, and they believe that evangelism is only for the early disciples, e eles creem que evangelismo é só para os discípulos primitivos, for the evangelists, para os evangelistas, for the specialists, para os especialistas, or just for a select group of people. ou só para um conjunto de pessoas. But we have read that Jesus said, as the Father has sent me, so I am sending you. Mas nós acabamos de ler que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. So what Jesus did on this earth, we are called to do the same. Então, aquilo que Jesus foi chamado a fazer nesta terra, nós também somos chamados a fazer. And Jesus was mostly preoccupied by leading souls into the kingdom. E Jesus estava completamente preocupado em conduzir almas ao céu. He converted people wherever they went. E ele converteu pessoas onde ele estava. So, some people use these things as an excuse to not step out in evangelism. Então muitas pessoas usam estas coisas como uma desculpa para não darem o passo e irem ao evangelismo. But the Bible is clear about this task that we have ahead of us. Mas a Bíblia é bem clara sobre esta tarefa que nós temos em mãos. So Jesus said, Então Jesus disse: as the Father has sent me, como o Pai me enviou, so I am sending you. assim eu também vos envio a vós. And now Jesus is sending you. E então agora Jesus está nos enviando. Jesus is sending you into the streets of this city. Jesus está nos enviando para as ruas desta cidade. Into the dark places of this city. Nos lugares escuros desta cidade. Into the workplaces of this city. Nos piores lugares da cidade. Into the parks of this city. Nos parques desta cidade. Into the shops and the schools, the hospitals and the offices of this city. Nas escolas, gabinetes, os hospitais desta cidade. And now Jesus is sending you to make that impact. E então Jesus está nos enviando a nós para dar esse impacto. And I believe E eu creio this church que esta igreja can change the course of this island. pode mudar o curso desta ilha. You see, Jesus doesn't need 10 churches to change the course of an island. Assim, sabem, Jesus não precisa de 10 igrejas para mudar o curso desta ilha. There are so many stories in the Bible of a small group that God used to change the course of a whole nation. Há tantos exemplos na Bíblia de como algumas poucas pessoas foram usadas por Deus para mudar o destino ou o curso de uma nação. This church can be a small church in number, Esta igreja pode ser uma igreja pequena em número, but a great church in impact. mas poderosa em impactar. And that is an encouragement of the Lord. E isto é um encorajamento do Senhor. God doesn't need a church of 1,000 people Deus não precisa de uma igreja de 1000 pessoas to change the course of this island. para mudar o curso desta ilha. We are already doing it. Nós já estamos a fazer isso. In 2 weeks, 44 souls. Em 2 semanas, 44 almas. And we're doing it with a group of 3, 4, max 5 people. E nós estamos fazendo num grupo de 2, 3, no máximo 5 pessoas. That's a miracle. Isto é um milagre. And that is grace. E isto é graça. And that means that it is the Holy Spirit that does it through us. E significa que é o Espírito Santo que faz isso através de nós. He is the one that changes the course of this island. É Ele que muda o curso desta ilha. And so we can change even the course of people, their lives. E então nós, tu e eu, podemos mudar o curso da vida das pessoas. Once we make the decision to step out to someone, Assim que nós tomamos a decisão de darmos um passo e sairmos, you find out what needs they have and that they really are in need of Jesus. e então começamos a tomar consciência daquilo que são as necessidades delas. And as we step out to them,
E enquanto nós vamos até elas, now God can change the course of their life. então agora sim Deus pode mudar o curso da vida delas. As they make a willful decision. Assim que eles fazem esta decisão, Now, the curse that was upon their life can break a maldição que estava sobre a vida delas pode se and romper turn into blessing. e transformar-se em bênção. And we are then the ones that have. It is God that does it through us, but because God used us, we are like partly changing their lives. É Deus quem faz a obra e como Deus pode fazer isso connosco, somos nós que vamos e mudarmos esse curso. Because all the glory belongs to God. Porque toda a glória deve-se a Deus. We cannot take it from Him. Nós não podemos tomar essa glória. So now Jesus is saying to you, as an individual, E então Deus nos está a dizer, enquanto indivíduos, pessoas, as the Father has sent me, assim como o Pai me enviou, so I am sending you. então eu também vos envio a vós. Go and make disciples. Ide e fazer discípulos. Tell people about me everywhere. Digam às pessoas por todo o mundo ao meu respeito. ICM, Jesus is saying to you, ICM, Deus está-vos a dizer, as the Father has sent me, assim como o Pai me enviou, so I am sending you. assim eu também vos estou enviando. Go and make disciples. Ide e fazer discípulos. Tell people about me everywhere. Digam às pessoas acerca do meu respeito. But as I'm going to close this sermon, E enquanto eu vou encerrar este sermão, I do want to ask you a personal question. eu quero vos fazer uma pergunta particular. Because what will your personal reason be to evangelize? Qual vai ser a tua razão pessoal para evangelizar? Is it because Jesus commanded us so? Será que é porque Jesus deu essa instrução? Or is it because you want to be obedient? Because you have to? É porque tu queres ser obediente ao que tens de ser. Let us go to the book 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Nós vamos então ao livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 1 Tessalonicenses 2, 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. For we speak as messengers approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our heart. Amen. So, the thing I want to share with you is let our reason to evangelize be to please God from a right heart. Not just to be obedient and do it out of a must. Então deixa-me-vos dizer que o nosso maior prazer deve ser obedecer a Deus e não fazer isso por nossa própria vaidade. You see, we please God when we bring the gospel to the people that need to hear it. Nós agradamos a Deus quando levamos o Evangelho às pessoas que precisam. And it does not matter E não importa if the fruits are visible immediately or not. se os frutos são imediatamente visíveis ou não. And it does not matter if you are very skilled in it at the beginning or not. E não importa se tu tens muito talento nisso no início ou não. These results will come as we grow in it. Os resultados vão aparecer à medida que nós crescermos. As we started with a willful heart. Desde que comecemos com um coração desejoso. Not with a bitter heart towards God. Não com um coração amargo em relação a Deus. But with a willful heart that we really understand, we have empathy for these people, we really understand the needs of this island. Mas com um coração empático pelas pessoas e que sabemos que elas têm necessidades e que Deus pode The prover. needs of the people. São as necessidades das pessoas. And, you know, I don't know how to say that word in English. But perhaps it's bewogenheid for mensen. How do you say that? You know what I mean, right? Jesus had bewogenheid. He was moved. Yeah, he was moved. He was moved by the hurts and the needs of people. Jesus was moved. Eu não sei bem a palavra em inglês, mas isto é um pouco... Jesus era movido pela necessidade das pessoas. And that is speaking about a heart attitude. E isso fala sobre a atitude do coração. And we have to pray that God moves us too. E nós precisamos de orar para que Deus nos faça mover e ir For the needs of people. pelas necessidades das pessoas. That we not just preach the gospel to them, Nós não queremos só pregar o Evangelho, but also, as we are doing, we're praying for them. They might have a need of healing. They might have a need of deliverance. There are so many needs for the people.
Mas não é só pregar, nós queremos também atender as necessidades das pessoas e orar por elas, porque elas têm vários tipos de necessidades, cura e outras necessidades. And that is how I wanted to end the sermon of today. E isto é desta forma que eu quero terminar a mensagem de hoje. God bless you all. Deus vos abençoe. And let's get equipped for soul winning. E vamos ser equipados para ganharmos as almas. Amen. Amém.